Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você está no canal A Arte de Viver. Eu sou o Paulo Lima e hoje venho trazer mais algumas reflexões. Vamos conversar um pouquinho. Eu recebi uma pergunta através do YouTube e a respeito de crenças limitantes. Eu queria trabalhar um pouquinho isso. Me pareceu bastante sincero o questionamento que foi feito e que tinha a ver a respeito do trabalho que a gente vem desenvolvendo aqui. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a todos. Eu fico encantado com a participação maciça que nós temos no canal. É muito bonito. Eu vejo as perguntas, eu vejo as pessoas manifestando as suas opiniões, informando que aquilo de alguma maneira que foi postado está ajudando, está contribuindo com a vida delas. De verdade, eu agradeço muito, estou encantado com vocês, com a participação de vocês, e por isso eu agradeço profundamente, diariamente. E como diz a Kelly Moraes, uau, universo, como isso pode melhorar? De que maneira que isso pode melhorar? Aliás, sobre a Kelly Moraes, essa semana eu postei na comunidade um link para uma live que ela estava fazendo, e eu participei, eu estava lá ouvindo as palavras dela. No finalzinho da live deu um probleminha técnico de conexão com a internet, mas tem lá 40, 50 minutos de grandes informações, um carinho gigante. Aquela moça tem um carinho muito grande. Mas voltando aqui ao nosso contexto, um amigo me perguntou, na verdade uma amiga, me perguntou no YouTube se em alguns dos vídeos eu comentei sobre crenças limitantes, e essa pessoa me perguntou se as crenças limitantes eram restritas basicamente à questão financeira, à questão do dinheiro. E aí eu refleti um pouco sobre isso, sobre essa pergunta, esse trabalho, e vou aproveitar o ensejo, se vocês me permitirem, para indicar para vocês uma literatura que ela é fundamental, na minha opinião. Naturalmente, para quem gosta de psicologia um pouco mais técnica, um pouco mais profunda, pode buscar esses conceitos na literatura do Jung. Mas se efetivamente não é a sua praia, não é a sua área, eu vou indicar um livro, e não é só esse, né? Ela tem outros livros. Infelizmente ela já não está conosco. Foi um processo difícil até para mim, quando eu entrei em contato com a obra. Eu vou mostrar já o livro para vocês, com a obra dessa autora, porque eu me encantei pela obra dela e tudo o que ela escreveu me ajudou absolutamente muito, muito, em demasia, no meu processo de retorno. E eu entrei, na verdade, para conhecer o trabalho dessa autora através de um livro que ela escreveu em parceria com o Deepak Chopra, que é O Lado Sombrio dos Buscadores da Luz. É um livro fantástico, realmente é muito bom. E depois eu fui buscar mais informações, busquei outros livros. Eu devo ter comprado, 6 livros dela. E um dos livros que é fenomenal, que ajuda muito, inclusive até nesse livro ela comenta a respeito do próprio desenvolvimento, do crescimento dela no trabalho com as próprias sombras, das resistências efetivas que ela trazia em si e que não conseguia colocar. É este livro, Como Entender o Efeito Sombra em Sua Vida, da Debbie Ford. Se você quer de fato conhecer a participação da sombra, da sua própria sombra na sua vida, leia esse livro. Recomendo, leia esse livro. Vale muito a pena. É um livro de uma profundidade e de uma facilidade de entendimento que nos deixa em conexão com o nosso ser. Esse, para mim, é o ponto fundamental. Então fica aí a minha recomendação. Se você, de fato, se interessa por esse tipo de assunto, vá, compre. Ele é da editora Cortez, se eu não me engano, é da editora Cultrix. Acho que Cortez e Cultrix fazem parte do mesmo grupo. Mas voltando à pergunta original, as crenças limitantes atuam somente no que diz respeito à nossa prosperidade financeira? Não, objetivamente não. Crenças limitantes, no mais estrito senso da palavra,
vamos só primeiro definir crença. Quer dizer, crença é algo que eu acredito, é algo que se manifesta através do meu nível consciente e do meu nível inconsciente. Então, é algo muitas vezes que me move e que eu nem sei que isso acontece. Vamos imaginar as fés, desculpa, não existe fés. A fé religiosa, e aí não importa o segmento religioso. Eu tenho uma fé em alguma coisa, em algo, e esta fé me move e ela baliza praticamente todo o meu posicionamento perante a vida. É uma crença, é algo que eu acredito e a partir desta crença eu começo a agir ou me relacionar com o mundo. No momento em que eu tenho esta fé estabelecida ou esta crença estabelecida, tudo o que se relaciona a este segmento vai afetar na minha vida consciente, na minha vida através da consciência, através do meu agir. E limitante, naturalmente, é algo que nos limita, que estabelece regras, que nos coloca em uma caixinha, vamos assim dizer, e a gente fica ali. Se for uma caixa redonda, a gente vai ficar redondando ali, girando, e se for uma caixa quadrada, a gente vai ficar quadradando. Não sei se existe essa expressão. Mas, enfim. Então, a crença limitante é a fé em algo, ou eu acredito em algo que me limita. E isso muitas vezes não está no nível consciente. Eu estou prevendo que daqui a umas 2, 3 semanas, talvez eu vá postar um pouco, conceitualmente, transformar isso de uma maneira fácil, a visão de consciente e inconsciente conforme Jung estabeleceu. Eu tenho já isso escrito já nesse meu livro Porões do Inconsciente, que eu, de novo, estou fazendo toda a revisão dele, e eu vou traduzir isso de uma maneira maneira mais clara possível para que a gente possa refletir sobre isso. Então, crença limitante é isso. Eu acredito em algo que me limita, que estabelece de maneira inconsciente, porque conscientemente ninguém quer estar limitado, quer ficar sem prosperidade, quer isso. E a crença limitante, ela atua através do uso da sombra, inclusive, como a própria Debbie Ford nos fala, ela atua em todos os segmentos, uns mais, outros menos, mas atua em todos os segmentos da nossa vida. Vamos imaginar na relação que a gente tem com a família. Pega a família, por exemplo, e você pode fazer uma análise do seu posicionamento perante toda a sua estrutura familiar. Como é que você se posiciona na relação familiar? E na visão familiar, nós temos vários tipos de comportamentos que vai dizer se eu sou vítima, se eu sou algoz, se eu trabalho como uma pessoa construtiva, se eu não trabalho como uma pessoa não construtiva. Tem até um livro do Eric Berne, deixa eu pegar aqui para vocês. Na verdade, o Eric Berne tem esse aqui é Sexo e Amor, mas ele tem uma literatura fundamental, bastante importante, que nos fala a respeito do posicionamento que nós temos na relação que a gente estabelece com a família. Então, às vezes ele comenta lá, ele é um pai crítico, ele é um pai, uma criança livre, uma criança natural, ele vai trabalhando esses aspectos. Mas vamos voltar para cá para não misturar demais. Crença limitante, ela atua em todos os segmentos. Na família, ela vai definir como eu me posiciono nesta relação com a família. Se eu sou uma pessoa que está bem posicionada financeiramente, se eu consigo me relacionar com todos os familiares, então eu estou agindo de uma determinada maneira. Na espiritualidade, funciona também. A crença limitante, ela pode nos posicionar dentro da nossa relação espiritual com uma visão, às vezes, um pouco mais fechada de mundo. Não é certo e nem errado. Uma posição mais fechada de mundo. E a partir desta posição fechada do mundo, eu não aceito qualquer outra visão, muitas vezes, que venha com ideias e conceitos diferentes. Da mesma forma no trabalho. No trabalho, a crença limitante se manifesta clara e abertamente quando nós estamos dispostos a analisar e olhar isso com maior clareza. Na relação que você estabelece com seus pares, na relação que você estabelece com os seus chefes, tem muitas pessoas, e eu já vi isso, que quando acontece um processo de demissão em massa dentro da empresa, muitas vezes elas são as primeiras a serem escolhidas. E ela se pergunta logo, por que logo eu? Eu que sou uma pessoa dedicada, que venho cedo, que saio tarde, que trabalho muito,
Por que logo eu? Né? É preciso analisar detalhadamente a relação que você estabelece neste meio de convívio. Se a gente for buscar nos relacionamentos afetivos, as crenças limitantes também se manifestam e estão ali para tomar atitudes por nós, sem que nós tenhamos a consciência clara disso. E e o último item que eu estou colocando, são 5, mas N, dá para você colocar vários, é a questão do dinheiro. E aí, a questão do dinheiro ela é singular porque ela acaba influenciando muitos outros tipos de posturas e relacionamentos. Então, se eu não me relaciono bem com o dinheiro, se eu acredito que o dinheiro é um item que pode que vai me transformar num algoz ou numa pessoa ruim, numa pessoa má, eu tenho raiva muitas vezes de quem dentro da minha própria família se saiu muito bem e tem muito dinheiro e está bem posicionada, eu estabeleço uma relação de cobiça quando eu olho para essas pessoas e o meu orgulho não permite eu ser humilde o suficiente para ir lá e falar, puxa vida, como é que você conseguiu isso? Eu quero imitar o seu caminho, mas não quero o que é seu, eu quero imitar o seu caminho para ver se eu consigo aprender esta jornada. A minha recomendação sempre é, leia sobre pessoas que são prósperas financeiramente. Aprenda sobre elas. Não estou dizendo que você precisa concordar com elas, mas aprenda como elas fizeram esse caminho e extraia o melhor que elas têm na relação com o dinheiro, na relação com a prosperidade, na relação com a construção das suas empresas. Porque a relação do dinheiro, muitas vezes, ela impacta toda a nossa vida, todas as áreas da nossa vida. Não é a mais importante, mas ela acaba impactando todas as áreas da nossa vida. Seguindo nesse caminho, eu queria falar hoje com vocês também e pontuar como é que a gente começa a trabalhar tanto crença limitante quanto metas e objetivos. No meu livro PDCA, lá atrás, eu desenvolvi uma ideia e um conceito que eu chamei naquele momento, foram 2 conceitos. Um é o PSA e o segundo é o FDP, que vocês já conhecem, eu já comentei aqui. O PSA é pensar, sentir e agir. Há 2 ou 3 vídeos eu falei um pouco sobre a questão do pensar, né? Do pensar corretamente, do pensar de uma maneira mais objetiva, de uma maneira mais direta. Eu preciso, para conseguir realizar as minhas ações no mundo, tudo passa pelo meu pensamento. O Joseph Murphy, para quem está acompanhando o canal Milionariamente, já sabe que ele nos ensina a pensar de um modo diferente, pensar sob uma estratégia diferente. Como é que eu aplico o meu pensamento no mundo? E ele ensina algumas chaves básicas, aparentemente básicas e aparentemente simples demais para serem reais, mas são reais, que é mude o seu pensamento. No momento em que você recebe uma informação negativa, faça como Hélio Couto nos orienta, cancela, cancela, cancela e pum, coloca um pensamento diferente. Parece simples demais, mas funciona, porque você começa a mentalizar algo diferente. Quando eu desenvolvi esse conceito do PSA, pensar, sentir e agir, eu fiz isso porque eu pensava demais e não conseguia aquietar a minha mente. Então eu passei a dar uma ordem para o meu pensamento, comecei a organizar a minha mente a partir dos meus pensamentos e comecei a excluir os pensamentos que não eram condizentes com uma melhora do meu posicionamento na relação com as pessoas e com o mundo e comecei a organizar isso. Então, eu passei a pensar de uma maneira nutritiva, de uma maneira organizada. Então, eu desejava algo, trazia para o pensamento, formulava aquele pensamento, silenciava a minha mente, e naquele espaço, como o Deepak Chopra fala, entre pensamentos, eu colocava a minha intenção. Ao colocar a minha intenção, eu trazia isso para o sentir. E aí, neste momento, eu sentia tudo aquilo já sendo concretizado, sendo realizado, já acontecendo na minha vida, de uma maneira muito prática, de uma maneira muito objetiva. Já enxergava aquilo realizado, através de um processo mesmo de visualização criativa, como hoje muitas pessoas, já de algum tempo, muitos terapeutas falam. E no final, eu entrava em ação. Eu pensei, trouxe para dentro de mim aquilo, naquele espaço vazio entre pensamentos, eu dei a minha intenção positiva e trouxe para o meu sentir. Senti aquilo já concreto na minha existência, real, manifesto, eu agradecia por aquilo e a partir daí eu entrava em ação.
uma ação sequenciada através de um plano de metas, através de nem que fosse um pedacinho de papel de pão, eu escrevia qual era o meu objetivo, o que eu precisava, quais os instrumentos ou recursos que a partir daquilo, eu conseguia fazer. Né? Lembrando que o PDCA é uma ferramenta administrativa que eu adaptei para a vida. E a partir daí, as coisas começaram efetivamente a se encaixar. Existe uma frase do Buda que fala: alcance você mesmo a sua salvação, não dependa dos outros. Quando a gente faz a leitura desta frase, esta frase é atribuída ao Siddhartha Gautama, quando a gente faz essa leitura friamente, eu posso dizer que este conceito que ele tentou trazer, e alguns falam isso, é um conceito egoísta, basicamente egoísta. Não é. Ele é um conceito altruísta com você mesmo. Porque se nós criamos, e a sociedade criou isso para muitos ambientes, muitos lugares, naturalmente não são todos, uma sociedade de pessoas dependentes. Dependentes dos outros, dependente principalmente das decisões do Estado, das decisões do governo, e que esqueceram que o poder de concretização, de realização, está nelas, está em mim, e principalmente quando eu me conecto. Né? Vamos relembrar um pouco a aula do Deepak Chopra. Quando eu me conecto na mente cósmica, com a minha mente humana, eu me conecto à mente cósmica. No momento em que eu faço isso, eu sou um com o Criador. Se eu sou um com o Criador, eu atraio isso para o meu ambiente, eu atraio isso para a minha vida e tenho o poder de concretização e de realização. Lembremos, Deus é abundante. É impossível a Deus ter carência, não é possível. Se Deus é abundante e eu estou conectado a essa consciência divina, eu sou abundante, eu sou rico. Procurai, já disse isso, procurai o reino de Deus e tudo mais vos será acrescentado. Nesta conexão é que a gente faz a associação com esta frase atribuída ao Siddhartha Gautama. Não dependa de ninguém. Ao contrário, ajude as pessoas, contribua com a vida delas a partir da sua decisão de ser feliz, a partir da sua decisão de crescer. Vamos continuar aqui. Eu citei a Kelly Moraes no início, vou citar de novo. Mas esta pergunta que eu vou colocar para vocês não é dela, mas se relaciona exatamente com o mesmo modelo de trabalho que ela faz. Joel Barker, em um livro publicado antigamente e citado pelo Dr. Lair Ribeiro no seu livro Gerar Lucro, né, do Dr. Lair Ribeiro, esse livro traz estratégias pessoais para que você consiga gerar lucro nas suas empresas, mas também, naturalmente, e uma consequência natural, na sua vida pessoal. O Joel Barker, ele diz o seguinte: o que é hoje impossível na minha vida, na verdade ele fala na minha empresa, mas eu adaptei na minha vida, mas se fosse possível, a mudaria por completo. O que é impossível hoje na sua vida? Que se você mudasse, tornaria a sua vida infinitamente melhor, de maneira absolutamente diferente. A Kelly Moraes nos ensina a pensar com esse racional, fazer esta pergunta e joga para o universo. Universo, você pode providenciar isso para mim? Alguma coisa parecida com isso. Pergunte, faça esse tipo de pergunta. E se você quiser trazer isso para a sua consciência, coloque isso sob uma outra ótica. Use o pensar, o sentir e o agir. Pensar, sentir e agir. Faça essa pergunta. Se você puder relacionar isso num papelzinho, depois estabeleça, pense, sinta e coloque em ação. Quando a gente faz isso e tem foco, disciplina e perseverança, você está a meio caminho das resoluções para os mais variados tipos de situações, não vou dizer problemas, mas de situações talvez não tão produtivas que sua vida tem. Você está a meio caminho, porque o foco ajuda você a se concentrar naquela decisão que você tomou. E foco parece assim, não, eu vou colocar aquele suporte do burro, do cavalo e só vou olhar para frente. Não é isso, não.
Foco é você saber que você tem algo lá na frente, mas que você pode, de acordo com o que você observa no meio, mudar, fazer adaptações. O PDCA nos ensina a fazer isso, fazer adaptações no meio do caminho para que você possa seguir adiante. Ok? Disciplina, fazer todos os dias. Não é uma obsessão, o tempo todo. Não é isso. Todos os dias você vai pegar a sua meta, vai olhar para ela e falar assim, o que eu posso fazer hoje com esta meta para torná-la prática e objetiva na minha vida e para me atrair esta melhora que eu procuro. Não importa o segmento que você está buscando, qual aspecto da sua vida. E a perseverança é não desistir, continuar. Mesmo que haja uma tempestade, continue. Mesmo que esteja um dia de sol que você não tem água para beber, continue. Faça aquilo de uma maneira contínua. Não é o dia todo, mas é todos os dias. Continuando nesta busca de compreensão a respeito da pergunta dos nossos amigos, dessa minha amiga, perdão, pense profundamente. A crença que nós temos, que age nos mais variados segmentos da minha vida, ela se baseia em convicções, em certezas. Nós aprendemos através do estudo do Deepak Chopra que ele até nos alerta, cuidado com as suas certezas. Atue no universo da incerteza, porque no momento em que você atua no universo da incerteza, a potencialidade pura vai agir em sua vida. Esteja aberto para as novidades. Esteja aberto para que as coisas da sua vida possam acontecer. Esteja atento a tudo o que está acontecendo à sua volta. Como um radar, conectado. E saiba separar aquilo que para você faz algum sentido e aquilo que não faz sentido. Se não faz sentido para você, descarte. Mas analise antes. Porque às vezes pode não fazer sentido no momento presente. Mas no dia seguinte ou num outro momento pode demonstrar para você uma série de situações positivas e que muitas vezes a gente não se dá conta disso. É fundamental revisar as nossas crenças, aceitar a possibilidade de que o novo pode fazer diferença na nossa vida e quebrar vou dizer a perna do ego, mas quebra o dedão do pé do ego na questão do controle. Nós não temos controle absolutamente sobre nada. Na administração, a gente faz gestão e tenta prever as situações para que a gente possa mitigar alguns tipos de erros ou de situações que possam trazer prejuízo às organizações. Na nossa vida, é a mesma coisa. Eu não consigo controlar, eu consigo fazer gestão e um planejamento. Mas eu estou, entre aspas, muitas aspas, aí, refém, muitas vezes, de um sistema. Veja o momento que nós estamos passando. A estrutura que nós criamos a respeito dessa maluquice, dessa doença que está pegando muita gente aí. Quem esperava isso? Tivemos que nos reinventar. Eu trabalho em home office hoje 24 horas. Para a organização, não é para o YouTube. O YouTube me toma prazerosamente 1 hora, 2 horas por dia, que é o processo de criação. Mas na administração eu estou full conectado. Nós tivemos que nos reinventar e forçosamente aceitar que a partir de agora o modelo talvez seja esse. Então é preciso estar aberto às inovações, a tudo o que está acontecendo. E se você tiver convicções, coloque as suas convicções em xeque. Não significa que você tem que mudar a crença na espiritualidade, a crença disso, aquilo. Se você achar que não, está tudo certo. Faça do seu jeito. Mas se dê o direito. Se permita profundamente gerar este questionamento de tal maneira que você possa recuperar os seus sonhos mais tenros, os seus sonhos mais infantis, os seus sonhos que você, talvez neste momento, já tenha até esquecido. Qual é o seu sonho? Qual é o seu objetivo na vida? Algo que você, adoro fazer isso. Adoro tricotar. Adoro escrever livros, adoro produzir máscaras, adoro um monte de coisa. Cadê o seu sonho? Onde você pôs? Onde? Onde você guardou? Não esqueça dos seus sonhos, recupere os seus sonhos.
Traga eles, porque se você sente prazer com isso, sinta o prazer de se posicionar em relação a isso. Veja que a nossa orientação de vida, o nosso caminho de vida, ele vai nos fazer crescer ancorados em nossos sonhos. Eu vou pegar alguns exemplos. Seu sonho é ser feliz? Seja feliz. O seu sonho é se tornar bom no trabalho, naquilo que você executa com prazer? Faça isso. É aprender algo novo? Vá atrás. O quê? Um idioma? Uma pintura? Dirigir um carro? Um trator? Um avião? Ser piloto? Ser comissário de... Não sei. Qual é? Ganhar dinheiro. Esse é o seu sonho? Vá atrás. Estabeleça metas. Se conscientize do seu momento atual. Reavalie as suas crenças limitantes, se você acha que é possível isso, e comece a agir sobre isso. Crenças limitantes foram feitas, eu digo, para serem quebradas, impiedosamente. No momento em que você reconhecer que tem uma crença limitante, vá lá e soque, quebre esta crença. Não aceite isso como natural. Não aceite. A sua condição financeira, se ela não está adequada, se ela te traz insatisfação no mundo, vá lá, investigue, quebre isso. Não permita que isso permaneça. Faça uma mudança nisso. E seu sonho é viajar, viaje. Se programe, guarde dinheiro, mude, de fato, mude. Para finalizar, sobre essa questão de sonho, eu vou dizer o seguinte, há muito tempo atrás, quando eu era menino, ainda estava no colégio, eu vi um amigo que publicou o seu primeiro livro pela editora Dom Bosco, há muitos anos, um livro de poesia. Eu estudava nessa época no colégio Cidade de Hiroshima, lá em Itaquera, aqui em São Paulo. Né? Antônio Vasconcelos, o nome dele. Eu tenho ele como referência até hoje. Outro dia eu estive pesquisando na internet, vi uma notícia que ele havia falecido. Como assim o cara faleceu? Enfim, todo mundo morre. Um dia chegará a nossa vez, mas que a sua e a minha seja bem prorrogada, ou seja, dentro do tempo necessário. Mas o Antônio Vasconcelos, quando eu estava no primeiro colegial, ele publicou um livro, De Jovem para Jovem, pela editora Dom Bosco, imagino que não tenha mais esse livro para venda. Ali eu falei, uau, alguém da Zona Leste de São Paulo publicou um livro? Como é isso? Esse rapaz semeou na minha mente um sonho. Naquele momento ele semeou um sonho na minha mente. Sem ele saber. Na verdade ele não tinha nem intenção disso, mas a hora que eu olhei aquilo eu falei, uau! Rapaz, como é isso? O cara publicou um livro. Então ele colocou uma semente, eu peguei esta semente e fiquei adubando, trabalhando ela ao longo de toda a minha vida. E aí, em 1999, eu lancei esse primeiro livro, eu já falei para vocês sobre isso. Mais do que um sonho. É uma estrutura que eu fui construindo no último ano da faculdade, em 98, e aí em 99 eu publiquei. Mais do que um sonho, porque para mim, naquele momento, eu já disse isso, era mais do que um sonho publicar um livro. Como assim? Eu, oriundo da Zona Leste de São Paulo, publiquei um livro, publiquei. E de marra, eu fui marrento depois, aí eu publiquei o Montanha das Ilusões, Reflexos da Vida, De Volta para a Vida, Fênix. Comecei a escrever sem parar, dediquei meu tempo porque aquele era o meu sonho. Antes de publicar, o meu sonho era escrever, desenvolver técnicas internas que eu pudesse estruturar uma história e a partir dessa história construir um livro. Bom, esse vídeo ficou já muito longo. Para a gente finalizar, não esqueça dos seus sonhos. Reative os seus sonhos. Busque no seu inconsciente o que você gosta de fazer. Nós falamos nos vídeos do Deepak Chopra. O que você faria se você ganhasse agora 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões de reais? Aparecesse. O quê? Pense. Algo que lhe dê muito prazer e que você não precisa se desfazer. Você faz com amor aquilo. Se você faz isso com amor, aí está o grande segredo do seu Dharma, o seu propósito de vida e também o legado que você vai deixar para as pessoas.
deixa eu contar uma coisa para vocês aqui, última, nesse vídeo, é claro. Aqui eu começo a falar, não consigo mais parar. Última. Ganhe dinheiro com a sua paixão, com aquilo que você gosta de fazer. Mesmo que, outro dia, um amigo me questionou e a gente conversou e, enfim, tratava um pouco desse processo de crenças limitantes. Ele disse, mas, poxa vida, eu gosto de espiritualidade, então eu tenho que devolver aquilo que o universo me deu. Eu falei, é verdade. Mas se você está no plano da Terra, se você está aqui no plano da Terra, fisicamente, você tem que se manter. Você tem obrigações que este mundo que nós vivemos ainda nos cobra. E se você tem estas obrigações, é justo que você ganhe dinheiro com aquilo que você faz, com a sua paixão, com aquilo que você gosta. É justo. Eu adoro ganhar dinheiro com a venda dos meus livros. Adoro. É fenomenal, gente. Eu entro no site e vejo lá 2 compras, 3 compras, 1 compra por dia, 1 compra a cada 10 dias. Uau! Como diz a Kelly Moraes, universo, como é que você pode melhorar isso? É esse o ponto. Ganhe dinheiro com a sua paixão. Espero que este vídeo tenha ajudado você, neste fechamento, a pensar um pouco sobre isso. Eu posso usar o PSA, pensar, sentir e agir, para estabelecer meu plano de metas? Eu posso, depois de estabelecido o meu plano de metas, pensar em foco, disciplina e perseverança? Use. Mas não esqueça os seus sonhos, recupere os seus sonhos. Faça com que seus sonhos sejam a força motriz para a sua existência. Adoro essa expressão, que essa expressão era meu pai que falava. Que Deus o abençoe onde quer que ele esteja, meu querido pai. Tivemos muita divergência na vida, mas eu o amo e continuo amando até hoje. Use os seus sonhos. Recupere os seus sonhos. E se você, após recuperar os seus sonhos, puder, ganhe dinheiro com eles. Ou contribua com a sociedade de uma maneira prática, de uma maneira objetiva, de uma maneira em que a vida lhe recompense por aquilo que você está entregando para a comunidade e que você está entregando para a sociedade. É justo que você seja feliz. É justo que você proclame o amor que tem dentro do seu coração. É justo que você tenha uma expansão de consciência e consiga recuperar, lá no mais remoto do seu ser, todas as crenças que foram construídas e muitas vezes, foram impostas a você. Imagine aquela criança, um dia a gente vai trabalhar aqui e falar da criança interior nesse vídeo, aquela criança pequenininha, com aquele universo de gente gigante no meio do caminho dela, e começou a receber na cabeça um monte de imposições, um monte de regras, um monte de situações, um monte de coisas. Vamos mudar isso? É isso, gente. Obrigado. Agradeço a sua presença aqui no canal. E de verdade eu estou encantado com a participação de vocês. Deixe aí os seus comentários. Me fale o que você achou, quais são os pontos que de repente pode contribuir ou ajudar você nesse crescimento, nesse desenvolvimento. E, finalmente, as perguntas. Como é que o universo pode te ajudar? Como é que você pode fazer perguntas mais precisas ao universo para que ele possa te responder? Recomendo mais uma vez, vá ao canal da Kelly Moraes. A live dela foi sensacional, ela tem uma facilidade, enfim, está lá dinâmica. E vamos nos perguntar, uau, universo, como isso pode melhorar? Pode melhorar? Eu acho que pode. Gente, muito obrigado, até o nosso próximo vídeo, e que a luz do Cristo toque o seu coração e traga a expansão da sua consciência todos os dias e que você possa, de fato, ser muito feliz, feliz com as suas verdades, feliz com tudo aquilo que você é conectado, sempre à consciência divina, em amor e verdade. Paz, paz profunda. Até o nosso próximo vídeo.